Boa noite, meus queridos irmãos, graça e paz. Vamos passar então ao momento da exposição da palavra de Deus. Peço que os irmãos abram a Bíblia, conforme está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Estamos acompanhando o momento marcante da conversão do apóstolo Paulo. Até então, Saulo. Hoje nós vamos ver dos versos 10 a 19. Versos 10 a 19. Atos, capítulo 9, versos 10 a 19. Peço que os irmãos acompanhem com atenção a leitura da palavra desse trecho pós-conversão do apóstolo Paulo. A palavra de Deus diz assim: Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias? Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então, permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Oremos. Pai amado, nós estamos diante da Tua palavra, acabamos de lê-la. Pedimos que o Senhor nos edifique, nos instrua por meio dela, faça com que o nosso coração seja uma boa terra para a semente que será plantada e ali floresça, e nós possamos conhecer e amar mais ao Senhor por meio dela. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Saulo então foi alcançado por Cristo. O perseguidor agora é seguidor. A conversão faz isso, né? Ela faz a gente dar um giro de 180 graus, virar completamente a direção, seguindo agora o único caminho possível até Deus. Não é à toa que a Bíblia chama isso de novo nascimento, né? É uma vida nova, completamente nova. E então, de frente para esse novo caminho, com uma vida nova para descobrir pela frente, normalmente vem a pergunta: e agora? O que eu faço? E agora? Eu creio, mas e agora? É normal quando a gente entra em algo novo, sem experiência, a gente se perguntar e agora? Primeira vez que eu trabalhei formalmente na vida, né, contratado para ser um estagiário numa empresa, eu cheguei, eu não sabia nem como é que era, nunca tinha trabalhado formalmente numa empresa na vida. Cheguei, sentei na minha cadeira, liguei meu computador, me posicionei, olhei para todo mundo fazendo o seu trabalho, para suas próprias coisas, né? Eu fiquei me perguntando, tá, e eu? O que eu faço? Porque demora, às vezes, para chegar alguém para te instruir ou fazer alguma coisa. Até que chegou alguém
com uma resma de papel enorme na minha frente, falou assim, ó, digitaliza para mim. Eu sei que como estagiário, meu trabalho não ia ser mudar o mundo, né? Mas digitalizar 200 folhas frente e verso foi pior do que entregar café. Mas normalmente é assim mesmo. Por quê? Porque estágio, você está lá para o básico. Na verdade, o bom do estágio, às vezes, nem é o trabalho em si, quando é a primeira vez. É o ambiente, é conhecer como é que as coisas funcionam, é ver, é entender a responsabilidade que te coloca, ainda que seja pequena. Então, no início, você não sabe o que fazer e você precisa ser guiado. E guiado no básico, e é o básico do básico. Porque você precisa aprender e construir experiência. Hoje é isso que a gente vai ver no texto. Saulo creu. E agora? Quais os próximos passos? A gente vai ver o básico do básico dos próximos passos na vida de Saulo. Por mais que ele é o apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, ele passou pelos próximos passos, os pequenos passos do início. E é interessante a gente aprender sobre isso, e é isso que a gente vai investigar hoje. Em resumo, o que a gente vai aprender é que quando a gente crê em Cristo, a gente deve se tornar parte do seu povo e viver em obediência e confiante nos planos dele. É basicamente isso. Em resumo, né? Quando a gente crê em Cristo, a gente se torna parte do seu povo e deve viver uma vida de obediência e confiança nos planos dele para nós. Vamos ver isso em 4 partes. Tá? 4 coisas básicas e importantes que essa história aqui do apóstolo Paulo nos ensina a entender, principalmente para aqueles que estão chegando na igreja. Vejam, o que eu faço? Você está com aquela pergunta, e agora? O que eu faço? Mas não só para aqueles que estão chegando, aquele que já é de igreja de longa data, tem muito a aprender aqui também, especialmente para refletir sobre, será que eu tenho feito o básico? Será que eu, que já estou na igreja de Cristo há tempo, eu tenho me esquecido daquilo que era para eu ter feito lá no início? É bom a gente voltar às origens e aprender aquilo que a gente deve fazer sempre. E hoje a gente vai aprender isso com Saulo. Em primeiro lugar, a gente vai ver que quando você é inserido ou se converte ou está na igreja, a primeira coisa que você tem que buscar, a mais básica, é relacionamento com Deus. Você deve buscar relacionamento com Deus. A gente vê isso nos versículos 10 e 11, especialmente no 11. Olha o texto mais uma vez. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Até agora, então, a gente viu toda uma construção feita por Lucas, o autor do livro de Atos, mostrando desde o evangelismo até a conversão. Esses 2 capítulos, 8 e 9, eles são uma caminhada do básico da fé. Você vê o evangelismo lá com Filipe, no início o evangelismo de massa, pregação lá em Samaria, depois evangelismo pessoal, ele com o eunuco etíope, depois ele aprofunda um pouco na conversão agora de Saulo, e agora ele vai mostrar, e depois da conversão, o que acontece? É a recepção na igreja, o acolhimento da pessoa na igreja de Cristo. É esse texto que a gente está vendo aqui. E aqui a gente vê Deus preparando todo o caminho para isso. Deus prepara o caminho para que Saulo seja recebido na igreja. E o texto inicia dizendo que Deus chama um discípulo. E um discípulo lá de Damasco, chamado Ananias, para que ele faça esse processo de acolhimento ali de Saulo. E quem que é esse Ananias? Interessante que a gente não sabe. Até agora é a primeira vez que ele aparece. E o que a gente sabe de interessante aqui para nós é que, de certa forma, a igreja já está se espalhando. Veja que esse discípulo, ele é um discípulo da cidade de Damasco. Ou seja, há um grupo de crentes que se reúne em Damasco. Não é mais uma igreja só em Jerusalém. Ela começou a se expandir. E a gente pode imaginar até que esse Ananias, por ter sido chamado por Deus, talvez seja até o líder ou um dos líderes ali
desse grupo, dessa igreja pequena ali na cidade de Damasco. Mas a gente não tem outras informações sobre esse Ananias aqui. Por que Deus não chamou um apóstolo para ir até Saulo, já que ele vai virar um apóstolo também? O grande reformador Calvino, ele diz algo interessante sobre isso. Ele diz: Ananias foi escolhido ao invés de um dos apóstolos, porque Paulo, ele tinha que abandonar aquela sua arrogância, aquela sua liderança cruel. Ele tinha que aprender, ele tinha que ouvir, ele tinha que começar do zero. Ele tinha que começar na humildade. Então Deus chama um qualquer para nós, que a gente não conhece quem é, para ir até Saulo, para acolher ele. Até nisso a gente vê a mão de Deus trabalhando o coração de Saulo. E Deus faz isso por meio de uma visão que ele dá a Ananias. Deus disse que ele tinha que ir até uma rua chamada Direita. Se você quiser saber que rua é essa, até hoje ela existe lá nessa cidade. Talvez deve ter lá no Google Maps. Se quiser pesquisar, você vai achar lá, a Rua Direita. Na verdade, você não vai achar por isso, porque está em português, né? Você vai ter que descobrir o nome. Mas se você pesquisar, eu tenho certeza que você acha. E é onde Saulo está. E ele está na casa de um tal de Judas, e ele precisa procurar, então Ananias precisa procurar Saulo nessa casa. E Deus acrescenta uma informação importantíssima aqui para nós e para Ananias. E eu quero focar nesse ponto. Ele diz no final: pois ele está orando. Saulo, o cruel, o matador de cristãos, vamos dizer assim, está agora cego, humilhado, na casa de um qualquer, orando. Perceba, Deus, até aqui a gente vê nesses 2 pequenos versículos que Deus tem tudo preparado. A gente sabe, Deus é soberano e tem tudo preparado. Mas e Saulo? Saulo não está só aguardando. Saulo também está se preparando. Esse ponto é importante. Paulo está lá buscando relacionamento com Deus, o Deus que agora o chamou para si. Paulo está em oração. E eu imagino que se ele não tivesse cego, ele estaria também se debruçando na leitura das Escrituras também. Porque são formas de se relacionar com Deus. Mas o importante aqui é, Paulo está orando, ele está buscando o Senhor. E ele sabe que agora ele precisa disso. Mais do que nunca. Ele foi chamado por Deus. E agora, ele tem muito o que orar, muito o que conversar com Deus, muito o que pedir, muito o que agradecer. Então ele está em constante oração. E a gente consegue supor algumas coisas que Paulo deve estar falando nessa oração, ou nessas orações diversas que ele está fazendo ali. Podemos supor, por exemplo, que ele orou, obviamente, pelo perdão de seus pecados. Ele era um perseguidor da igreja de Cristo. Ele deve ter pedido, então, perdão inúmeras vezes por tudo aquilo que ele fez, por Estevão, pelas famílias que ele tirou das suas casas para prender. Ele deve ter pedido perdão também pela sua autossuficiência, né, de achar que era ele quem tinha que carregar as coisas ali para fazer, para o evangelho. Na verdade, para ele não era nem evangelho, né, para os judeus, o judaísmo ir para frente. Ele pediu muito perdão, imagino eu. Ele deve ter pedido também, nessas orações, sabedoria. Sabedoria para saber discernir o que Deus quer dele agora. Deus, o Senhor me chamou. O que eu faço agora? É exatamente o que a gente vai ver daqui para frente. Mas isso está nas orações dele. Deus, o que eu faço agora que o Senhor me chamou? Eu imagino que ele também deve estar orando muito por coragem. Coragem para saber lidar com a igreja que antes ele perseguia tão cruelmente. Imagina a quantidade de receios que tinha na cabeça dele. O segundo ponto eu vou tratar exatamente disso. E eu imagino ainda que ele orava também por capacitação. Para saber, Deus, se o Senhor me chamou, se o Senhor quer que eu faça algo, então me capacita a fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça, que eu nem sei o que é ainda.
Se você é novo na igreja, ou mesmo na velha guarda da igreja, né, já tem anos de igreja, o básico é o mesmo para os dois, ou para qualquer um de nós aqui. Se nós cremos, nós temos que ter o desejo de buscar o relacionamento com o nosso Senhor. A gente tem que ter o desejo de orar, a gente tem que ter o desejo de conversar com o nosso Deus, de falar: Deus, o que eu faço? Deus, eu estou nessa enroscada. Deus, muito obrigado pelo que o Senhor me deu. Diversas coisas que a gente pode conversar, mas é se relacionar. Oração é se relacionar com Deus. E Paulo sentiu a necessidade disso e ele estava fazendo isso constantemente aqui. Ele estava se entregando a Deus em oração, pedindo, agradecendo, ou simplesmente se relacionando e conversando com Deus. E, obviamente, também buscando discernimento, né? A gente tem que buscar discernimento por meio da palavra de Deus. E essa é a primeira coisa. Não tem outro lugar para começar a não ser na oração, buscando o Senhor. É o básico do básico. Você crê, você começou a crer, você está vindo na igreja, o básico do básico é: se relacione com Deus, busque a Deus. Isso é uma característica a mais comum e que a gente deve buscar, acima de tudo, nos relacionar com o nosso próprio Deus. Mas, em segundo lugar, o texto vai nos mostrar também, além de que a gente deve buscar relacionamento com Deus, que a gente também deve entregar nossos receios a Deus. Esse é um ponto significativo para quem chega na igreja, né? Muitas vezes as pessoas que estão chegando na igreja têm diversos receios em mente. Mas não só para eles. Aqueles que já estão na igreja, por vezes, têm receios também. Vamos olhar o que está aqui, aprender o que esse texto nos ensina sobre isso. Versos 12 a 14, olha lá. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Isso aqui é a resposta de Ananias para Deus, né? Ananias teve uma visão do que Deus queria que ele fizesse. Ele tinha que ir até Saulo para falar com ele. Mas o verso 12 mostra para a gente que não foi só Ananias que teve uma visão. Na visão de Ananias, o que ele vê? Que Paulo está orando, e ele está orando, e Paulo mesmo teve uma visão de que um certo Ananias chegaria nele e imporia as mãos sobre ele, e ele recuperaria a vista. Então, o próprio Saulo teve uma visão também. E é uma notícia ótima para Saulo, né? Ele vai recuperar a vista. Alguém vai chegar até lá e ele vai recuperar a vista. Mas eu imagino que, além dessa boa notícia, e Saulo ficou ansioso para a chegada dele, para ele recuperar a vista, eu imagino que deve ter vindo um receio junto também de Saulo. Um receio de como é que eu vou ser recebido por um membro dessa igreja? Como é que eu vou ser recebido por essa igreja que antes eu perseguia tão cruelmente? Depois de tudo que eu fiz, como é que eles vão olhar para mim? Saulo estava esperando uma pessoa que foi perseguida por ele para chegar até ele e curá-lo. E sabe, há muitos motivos para Paulo ter esse receio. E Lucas mostra isso muito bem. Por quê? Porque Ananias teve esse receio. Ananias teve esse receio de ir até Saulo. Primeiro, por quê? Porque o nome de Saulo era conhecido, né? Saulo, e o texto diz, né, chamado Tarso, né, que é a cidade de onde Saulo vinha. E Ananias sabia que ele era o cruel perseguidor dos cristãos. E além disso, ele tinha uma informação extra, né? Ele sabe de que por que Saulo estava indo até Damasco? Para prender mais cristãos. Ele tinha até cartas dadas pelos sacerdotes para que ele tivesse autorização para poder pegar as pessoas e levar presas para Jerusalém. Então, a hesitação, o anseio de Ananias, o receio, na verdade, né, é compreensível aqui.
porque ir até Saulo significava, no nosso tempo, né, você se entregar para a polícia, ou você está se entregando ao suicídio, ou algo assim. Você estava se entregando para o seu perseguidor. Então aqui nós vemos dois lados do receio, ou dois receios distintos. O lado daqueles que chegam, né, Saulo, como é que eu vou ser recebido? E o lado daqueles que recebem. Como é que eu vou acolher uma pessoa dessa? Né? Então, nós temos esses dois lados do receio. Eu quero comentar cada uma delas, que eu acho interessante da gente aprender aqui sobre isso. É muito comum, primeiro eu vou começar falando do receio de Saulo aqui, né, daquele que está chegando. Primeiro, é muito comum que o novo convertido ele fique receoso com aquilo que ele fará, com como ele vai ser recebido na igreja, com será que eu vou me adaptar? Ou ainda, será que eu vou conseguir ser santo igual aquelas pessoas são? Tem muita gente que pensa isso, né? Será que eu vou chegar no nível deles? Quem está chegando às vezes pensa esse tipo de coisa, né? Passa esse tipo de coisa pela cabeça. E o que você faz com esses receios? Primeira coisa que você precisa entender, a gente tem que lembrar do que o salmista diz. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então o papel desses receios não deve ser nos travar e não nos fazer investir na vida cristã, na igreja, no corpo de Cristo, no meio do povo de Deus. Mas deve ser o oposto disso. Deve ser um incentivo para que você confie mais no Senhor e faça e obedeça a Ele. Então, os receios às vezes nos travam. Mude essa chave na sua cabeça. Eu estou receoso, eu vou então confiar em Deus, eu vou orar mais, eu vou me entregar a Deus. E o mais ele vai fazer. É isso que o salmista ensina para nós. E uma coisa interessante aqui no versículo 13, Ananias diz que Saulo tem causado muitos males, né? Está escrito no versículo 13, aos teus santos em Jerusalém, está escrito assim. Essa é a primeira vez no Novo Testamento que os crentes são chamados de santos, tá? Daqui para frente acontece um monte, mas essa é a primeira vez. E um dos receios do novo convertido, como eu disse, será que eu vou ser santo igual aos demais? Por quê? Porque quem está chegando, quem se converte, às vezes está com aquele receio de, será que o meu pecado foi perdoado? Será que eu mereço estar aqui? Eu sinto tanta culpa. Às vezes eu ainda caio. Muitas vezes esse é um receio de quem está no início da caminhada cristã. E a resposta, meu irmão, é que Saulo, a partir do momento em que foi chamado e transformado, ele foi feito santo também. Ele foi feito santo. O perseguidor e assassino de cristãos foi santificado, foi perdoado. Essa é uma certeza que todo crente deve ter. E às vezes os novos convertidos têm esse problema. Eles, será que eu fui? Será que eu mereço? Não, meu irmão, ninguém nunca vai merecer, mas Deus dá essa graça do perdão a cada um de nós que crê nele, porque vem tudo dele. Então, Saulo foi santificado e assim todo aquele que foi chamado e transformado por Cristo Jesus pode crer, eu fui perdoado e agora eu também sou um santo. O que significa santo? Eu fui separado para o uso especial de Deus. Ou seja, Deus quer te usar. Eu vou falar sobre esse usar, sobre o que a gente faz no próximo ponto, mas entenda isso, Deus te chamou, Ele tem um propósito. E Ele te perdoou, Ele te santificou, Ele te trouxe para cá, para isso. Não precise ter esses receios. Venha, entregue-se a Ele, confie. E eu vou acrescentar uma coisa, o principal Ele já fez. E o mais Ele vai continuar a fazer. Agora, quanto ao receio de Ananias, o outro lado do receio, né? O receio de quem está acolhendo, né? Parece ser uma coisa muito específica, né? Porque às vezes a gente não tem receio para receber pessoas, a gente quer receber gente, né? No caso aqui era uma coisa bem específica, né? Ele estava recebendo um perseguidor dos cristãos. Mas vamos pensar um pouco fora da caixinha aqui. Deus deu uma ordem para Ananias.
Deus nos dá muitas ordens também. E muitas vezes a gente faz igual a Ananias fez aqui. A gente coloca 1.500 receios, desculpas, dificuldades e fala: Deus, agora eu não quero fazer isso não. Acho melhor fazer isso não. Igual a Ananias fez aqui. Você percebeu? Deus falou: Ananias, vai lá e fala com Saulo. Ananias dá a resposta para Deus: Deus, então, você sabe quem é esse Saulo? Como se Deus não soubesse. Sabe, muitas vezes a gente fica receoso em obedecer a Deus. Nós somos assim. Sabemos que Deus exige que a gente faça certas coisas, que a gente sirva na igreja, que a gente se levante e faça algo, mas inúmeras vezes a gente olha para Deus e fala: Deus, o Senhor sabe que eu tenho tal coisa amanhã, estou cansado. O Senhor sabe que eu tenho dificuldade disso e daquilo, né? A gente coloca essas desculpas e dificuldades para não fazer, como se Deus não soubesse as dificuldades. Imagina Ananias falando para Jesus: Senhor, ele era um perseguidor, você não sabe quem é Saulo? Claro que Jesus sabe quem é Saulo. Claro que Jesus sabe das dificuldades que nós podemos passar nesse mundo. Mas ele nos manda mesmo assim. Porque ele tem os propósitos dele, ele é poderoso, inclusive, para reduzir as dificuldades, para fazer aquilo que ele te chama dar certo. Ele está te chamando: faça e confie. Mas a gente nem confia e dá para trás para fazer. Talvez você esteja receoso de trabalhar, de servir, de fazer algo que Deus o manda fazer, porque se acha inexperiente, ou porque não sabe o que dizer. Mas pensa por outro lado: será que você tem buscado ganhar experiência? Ou tem buscado saber o que fazer? Muitas vezes a gente só dá a desculpa, mas não corre atrás para acabar com as dificuldades, né? Deixa eu dizer algo de mim, quando eu cheguei aqui, pouco tempo depois, né? Muitas vezes eu olhava para essa localização aqui da nossa igreja e não vinha tantos visitantes à igreja assim. E eu orava e falava assim: nossa, que lugar difícil esse. Lugar difícil? Será? Ou será que sou eu que não tenho trabalhado o suficiente ou orado o suficiente para Deus mandar pessoas e para a gente trabalhar, para vir mais pessoas? E aí a gente começou o sábado legal aqui na igreja, né? Primeiro sábado legal, quase 40 crianças. Se tem quase 40 crianças da região, deve ter um monte de gente aqui. Foi Deus quebrando meu coração e falando: gente, tem, que eu preciso trabalhar. A questão é que nós gostamos de dar desculpa, de colocar nossos receios em primeiro lugar. Ah, é difícil. Ah, eu não consigo. Ah, eu não sirvo para isso. Engraçado que nós amamos ouvir Jesus dizer: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu os aliviarei. A gente ama esse versículo. Quase todo mundo sabe de cor. Mas quando Jesus fala igual ele falou para Ananias, qual foi depois da desculpa de Ananias, o que Jesus falou para ele? A primeira palavra: vai. A gente gosta do vinde, né? A mim. Mas quando Jesus vira para você e fala vai, a gente já não gosta tanto assim, né? De mexer, tirar o pé e ir até onde precisa ser. Mas a graça de Deus, meus irmãos, a notícia boa é que Ele é paciente conosco. Mesmo com as nossas desculpas, muitas vezes, ignorantes, né, sem saber o que a gente está falando. Portanto, a gente tem que aprender aqui a ter coragem, disposição, entregar os nossos receios a Deus. E o mais Ele fará. Então, até agora a gente viu que a gente deve buscar relacionamento com Deus, deve entregar nossos receios a Deus. E agora eu vou tratar especificamente da pergunta: o que eu faço, né? Então, em terceiro lugar, a gente vai ver que eu devo traçar meus planos de acordo com a vontade de Deus. Traçar meus planos de acordo com a vontade de Deus. Olha os versos 15 e 16 do texto. É a resposta que Deus dá para Ananias depois da desculpa dele. Mas o Senhor lhe disse: vai,
porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Essa parte do texto nos ajuda a responder a pergunta específica que é: tá, o que eu faço agora? A gente já falou em orar, a gente já falou em entregar nossos medos a Deus, mas e na prática, qual que vai ser a minha função? O que eu tenho que fazer de fato? Aqui nesses versículos, Deus está revelando parte daquilo que ele tem por propósito para que Paulo faça, né? Ele vai ser um instrumento escolhido por Deus a dedo para levar o evangelho aos gentios, reis e judeus. Essa palavra instrumento aí, ela é interessante. Ela é uma palavra que significa, na verdade, vasilha ou vaso. Por isso que eu escolhi da gente cantar o hino hoje, Vaso de Bênção, antes do sermão, né? Porque esse é um objeto de ilustração que o próprio Paulo usa muito nas suas cartas. Ele fala várias vezes, né? Nós somos vasos feitos pelo oleiro. Oleiro é aquele que faz os vasos, né? Com a mão no barro lá, rodando e fazendo o vaso, para ser utilizado naquilo que o oleiro quer que seja utilizado. E Paulo usa muito essa ilustração. A ideia aqui de ser um vaso, de ser um instrumento, é justamente se colocar à disposição de Deus para que ele encha o vaso como ele quiser, ou ele use o vaso como ele quiser. Pode ser um vaso para botar flor, pode ser um vaso para botar comida, não sei, tem um monte de utilização para um recipiente. E no caso de Paulo, é para ser uma testemunha do nome de Cristo. E aí ele fala, né, três grupos, né, que ele vai ser testemunha. Aos gentios, é o primeiro grupo que ele coloca, por quê? Porque Paulo vai ser o apóstolo aos gentios, ele vai ser focado nesse grupo, né, em testemunhar Cristo aos gentios. Depois ele coloca aos reis, parece estranho, né? Mas é porque Paulo ele vai dar de frente várias vezes com as autoridades. A gente vai ver ao longo de Atos, Paulo dando de frente com reis, com autoridades civis, tanto judaicas quanto romanas. Paulo vai ser um instrumento de Deus para defender a fé e pregar o evangelho às autoridades também. E também aos judeus, quando aparecer a oportunidade para Paulo que ele pregue. Ou seja, aqui está o propósito de Paulo, que Deus tem para ele. Só que tem um detalhe. Deus está falando com Ananias, não é com Paulo. Paulo não sabe de nada disso ainda. Ou seja, Deus já tem um propósito para Paulo servir na igreja de Cristo, ainda que ele não saiba qual é o propósito. Talvez você não saiba qual o propósito que Deus tem para você também servir na igreja. Mas ao entrar na igreja, se tornar membro, passar a fazer parte do povo de Deus, você deve se perguntar: quais são os planos de Deus para mim aqui? Onde e como Deus quer que eu sirva a Ele na igreja? Certamente nem todos vão ser missionários, né, igual Paulo se tornou, né, no caso. Mas todo mundo tem que servir na igreja. E é dever de cada um de nós nos perguntar, né, se perguntar, buscar a resposta ao Senhor, com o Senhor em oração. Como fazer isso? Como, Deus? O que eu preciso fazer? Qual é o meu propósito? Porque uma coisa que você precisa saber, é certo que Deus tem um propósito para cada um servir na igreja. Deus não chama ninguém a si à toa. Talvez o seu propósito não seja tão grandioso igual o de Paulo. Na verdade, certamente, porque Paulo foi o maior missionário que já teve na história desse mundo. Mas Deus, às vezes, nas pequenas coisas, tem seus propósitos para você servir. Isso não é querendo menosprezar ninguém pelas pequenas coisas. Deus chama para que a gente sirva naquilo que Ele nos capacita a fazer. E isso é grandioso. Isso é grandioso para todos nós. Deus não chama ninguém a si à toa. Então, deixa eu te dar algumas dicas de como você deve buscar saber isso. Se faça 3 perguntas. Primeira, o
que eu sei fazer que eu posso contribuir? Deus te deu dons, capacitações, o que você sabe fazer que você pode investir no reino de Deus? Uma segunda pergunta, o que eu quero, o que eu gosto de fazer, talvez eu não saiba tão bem, mas o que eu quero e gosto de fazer que eu posso me desenvolver? Tá aí uma boa coisa, se Deus te deu esse desejo, talvez Ele queira te usar nisso, mas você vai precisar se desenvolver nisso. E ainda uma outra pergunta importante, onde há oportunidade disponível para eu servir na igreja? Se tem oportunidade, quem sabe não é Deus te chamando para te colocar e servir nesse local? Eu não vou saber te responder. Como liderança, eu posso saber se você chegar e conversar e a gente discutir sobre isso, a gente pode chegar em algum lugar. Mas mais importante que isso, antes de você vir à liderança e perguntar, é você ir a Deus. Ore, peça a Deus discernimento, não era isso que Paulo estava fazendo? Ore, peça a Deus discernimento para, a partir disso, você poder aprender a servir aonde Ele quer e servi-lo mais e melhor. Só que para finalizar esse ponto, tem uma frase final no versículo 16. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Esse versículo ele é uma frase marcante da Bíblia. Para Paulo foi extremamente verdadeiro, né? Ao longo do livro de Atos, daqui para frente, a gente vai ver ele sendo preso, ele sendo rejeitado, ele sendo castigado, chicoteado, até apedrejado ele foi. Mas essa frase não é verdadeira só para Paulo. Os planos de Deus podem envolver sofrimento também, para nós. Ser cristão envolve sofrimento também. Sabe por quê? Porque ser cristão envolve abnegação, envolve se diminuir. Só nisso já há certo sofrimento. Deixa eu dar alguns motivos para você ver isso. Primeiro, quando você se torna cristão, você vê que você está no meio a uma luta constante contra o pecado, contra as coisas erradas, contra aquilo que você constantemente desobedece a Deus. Por quê? Porque a gente ainda vive num mundo caído e cheio de pecado. É sofrida essa luta. Muitas vezes a gente perde. Outra coisa que a gente vê isso, porque ao nos tornarmos cristãos, a gente percebe que aqui não é o nosso lugar. Então a gente começa a se sentir deslocado. Gente, mas eu estou no meio de um monte de gente que é pecador, que fala um monte de coisa que não faz mais parte, e eu estou convivendo no meio disso, eu estou me sentindo deslocado. Isso faz parte também do sofrimento. E às vezes não só deslocado, às vezes excluído. Uma terceira coisa que mostra isso. O mundo, a Bíblia diz, persegue os cristãos. Há perseguição. O mundo odeia a Cristo, a Bíblia diz. É por isso que Cristo diz, então, se você olhar para juntar todas essas motivações aqui, Cristo diz, então, que quem quiser seguir a Ele tem que tomar a sua cruz. É isso que significa. Cumprir os planos de Deus, servir a Deus, ser um cristão, vai envolver sofrimento também, meu irmão. Lembre-se disso. Quais são os planos de Deus para você? Eu não sei. Mas eu tenho certeza de que a vontade de Deus é que você sirva. E pode ser que seu serviço não seja o mais simples, pode ser que ele vai ser desgastante e até sofrido. E tudo bem. Mas Deus está te chamando também a resistir. Confiado de que no futuro a recompensa é muito maior. A recompensa é grande. Então, pense nisso. Então, até agora a gente viu 3 coisas. A gente deve buscar relacionamento com Deus. A gente deve entregar a Deus nossos receios, nossos medos. E aqui a gente viu que a gente deve, então, buscar nossos planos de acordo com a vontade de Deus. Servir de acordo com a vontade de Deus. Depois disso tudo, eu tenho uma quarta e última coisa importante para quem está chegando. É o que termina o texto, né?
você deve então fazer parte da igreja de Cristo, fazer parte do corpo de Cristo, formalmente, oficialmente. Olha os versos 17 a 19. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. De nada adianta pensar em cada um dos pontos anteriores que eu falei sem que você ingresse na igreja de Cristo, sem que você faça parte do corpo de Cristo, sem que você declare oficialmente: eu sirvo ao Senhor Jesus, eu creio nele e eu quero fazer parte do povo dele. Essa é uma parte essencial, é uma declaração de fé. O caminho natural do crente, ele não deve ser visto só espiritualmente, mas externamente, entrando na igreja. Esses versículos finais, eles estão mostrando a formalização disso. Ananias, ele chega lá na casa, impondo as mãos, né? Acho que ele devia estar meio receoso e foi com pressa já fazendo o que tinha para fazer, né? Ou então, Lucas, ele descreve bem resumidamente aqui para nós o que aconteceu. Enfim, não sabemos bem. Mas Ananias, ele chega, impõe as mãos, e não é impor as mãos para transmitir certo poder ou coisa assim, né? Mas é um símbolo de autoridade. É Deus quem está curando Paulo ali. E é bonito ver, o que foca aqui não é nem o impor as mãos, é bonito ver a forma como Ananias chega falando, você percebeu? Ananias chega falando: Saulo, irmão. Ananias confiou tanto em Deus, sobre a transformação que Deus diz que fez em Saulo, e ele obedeceu já fazendo Saulo seu irmão, já trazendo Saulo para perto, já acolhendo ele de forma bela, dando as boas-vindas, né? Para Saulo, imagina, essas palavras devem ter quebrado o medo dele, né? O cara já chegou me chamando de irmão. Deve ter sido como um bálsamo ouvir essas palavras para ele, né? Essas belas palavras de boas-vindas que ele ouviu, nas quais ele pôde descansar, ele pôde saber que estava tudo bem. Eles vão me receber bem. A gente deve receber irmãos assim também. Meu irmão, você é bem-vindo no nosso meio. Provavelmente, então, toda a aflição que Paulo estava sentindo ali deve ter sido dissipada e ele deve ter ficado tranquilo e alegre agora para ser conduzido pela igreja de Cristo que chamou a ele. E fica um incentivo para nós, né? O quão importante é abraçar os novos crentes, não importando quão maus eles tenham sido nas suas vidas, no comportamento deles passado. Por quê? Porque Deus perdoa todos os pecados, sejam eles quais forem, né? Então nós deveríamos estar dispostos a fazer o mesmo pelos nossos irmãos. Meu irmão, não importa o que você fez, Deus te chamou, te perdoou, a gente vai te acolher da forma como você veio. Se Deus te enviou, Ele quer que você sirva conosco. Então, após a chegada e a fala de Ananias, imediatamente Saulo torna a ver, né? Esse termo caíram escamas aí dos olhos virou até proverbial, né? A gente muitas vezes usa isso para falar: entendi alguma coisa, foi como se caísse escamas dos meus olhos, agora eu vejo, né? Virou quase ditado, né? Vem daqui, do que houve com Paulo. E parece que foi uma coisa de fato que aconteceu, física, né? Caiu algo do olho dele para ele voltar a ver, da ideia de que Deus de fato estava bloqueando a visão dele, para que ele então pudesse ver na hora certa, né? E em seguida, depois, agora que Paulo deixa de estar cego, ele consegue ver o mundo agora com novos olhos, mas não olhos simplesmente físicos, mas com os olhos da fé, ele então é batizado em seguida. Provavelmente o próprio Ananias deve ter batizado ele ali,
E eu não vou tratar sobre o assunto do batismo, porque eu já falei sobre isso acho que há 2 sermões atrás, mais aprofundado, né? Mas aqui fica claro que o batismo é para o quê? É para simbolizar a entrada de Saulo oficialmente na igreja. Saulo está entrando oficialmente na igreja agora, como parte do povo de Deus. E é um requerimento do Senhor da igreja que o batismo seja aplicado a todo aquele que deseja ser membro da igreja. E pela fé, a gente, como presbiterianos que somos, pela fé aos filhos dos fiéis também é aplicado esse batismo, para que o povo de Deus, então, seja marcado como parte do corpo de Cristo. Em seguida, Saulo, o texto diz, é alimentado, o que é importante, né? Pois ele estava 3 dias sem comer, e isso nos mostra algumas coisas, mostra que não é só o vigor espiritual que é importante, né? A gente precisa se tratar fisicamente também, né? Então, para servir a Deus, a gente precisa estar bem, tanto espiritual quanto fisicamente. Se Paulo agora vai começar a servir, que ele esteja firme, bem, para fazer isso. E aqui a gente tem um contraste interessante também, que é muito comum nos novos nascidos, né, em Cristo. A diferença de quando você não era crente para quando você é. Lucas, ele sempre deu um retrato animalesco de Saulo, como se ele tivesse faminto de sangue pelos cristãos, por perseguir os cristãos. Mas agora Paulo ele é mostrado como um carente faminto. Mas não só de comida, mas de comunhão também. E eu quero finalizar com esse aspecto, porque isso é importantíssimo. O texto no finalzinho do versículo 19 diz que Paulo permaneceu ali em Damasco alguns dias com os discípulos. Parece só uma finalização que a gente deixa para lá, né? Mas não, é importante isso aqui, porque Saulo agora pertence àquele grupo. Então ele precisa o quê? Se enturmar, ele precisa conviver, ele precisa aprender com eles como as coisas funcionam. Ele é novo. Ele não sabe muito bem o que fazer. Então ele permanece com o grupo ali, aprendendo, vivenciando a vida cristã. Ninguém deve chegar chegando. Entenda isso. Talvez você pense igual eu pensei lá quando eu era estagiário, né? Nossa, eu quero fazer uma coisa grandiosa. Não, eu estou chegando agora. Vai lá, digitalizar 200 folhas frente e verso. Sabe, a gente não pode chegar chegando e assumindo tudo. Tem um período de adaptação, de aprendizado. E com Saulo não foi diferente. E aqui a gente vê então a recepção, o acolhimento de Saulo na comunhão dos santos da igreja. É isso que se espera dos novos convertidos, recebidos como membros, fé, batismo e aprendizado para começar a servir ao Senhor. Que adentrem a igreja, participem, estejam juntos, façam parte da comunhão, com o propósito de edificar e de serem edificados, com o propósito de servir e de serem servidos também. Isso é importantíssimo. E deixa eu concluir então com uma reflexão final para todos. Talvez você não, a maioria aqui de nós não é um novo convertido. Mas como é que você se encontra nesse momento? Você tem buscado relacionamento com Deus em oração, na leitura da palavra? Você tem buscado a Deus de fato? Você diz que serve a um Deus. Você tem de fato buscado a Ele? Você tem entregado seus receios, seus medos a Deus, confiado nele e servido a Ele independentemente disso, em obediência? Você tem buscado em Deus descobrir o que Ele deseja de você? O que Ele quer que você faça? Aquilo que você pode fazer para servir a Ele melhor no corpo de Cristo aqui na igreja? Com as capacitações, com os dons, com aquilo que Ele te deu para servir? E por fim, se você já é parte da igreja, você tem buscado vivenciar a vida de igreja? Participar, estar junto, viver de fato como um membro desse corpo, servir e ser servido, edificar e ser edificado? Essa é uma reflexão que você tem que fazer aqui nessa noite. Seja você novo ou antigo na igreja.
Se o que Cristo fez por você naquela cruz realmente transformou a sua vida, você deve começar a trilhar esse caminho. Você deve ver que você deixou as coisas do velho homem para trás e agora você é um novo homem. Você deve responder agora, e agora? Você sabe a resposta do e agora. Agora é Cristo. É servi-lo e é viver uma vida conforme Ele quer que nós vivamos, até que Ele volte e nos chame para Ele. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado por esse texto que mostra aquilo que o apóstolo Paulo fez quando ele se converteu. E mostra o que nós temos que fazer de mais básico que há na Igreja de Cristo. Deus nos ajuda cada vez mais a nos relacionar com o Senhor, a ter essa vontade, a ter esse desejo de estar junto contigo em oração, na palavra, na comunhão dos santos na igreja. Nos ajude, ó Deus, a entregar nossos receios e medos para o Senhor. Nos ajude, Deus, a identificar o propósito que o Senhor tem para nós para servir na Tua igreja. E nos ajude, ó Deus, a sermos fiéis ao Senhor, por meio daquilo que Cristo nos transformou naquela cruz ao morrer por nós, nos chamando agora de santos, como são chamados aqueles irmãos ali na igreja nesse texto. Se nós somos santos, quer dizer que o Senhor nos separou para um propósito. Nos ajude a entender esse propósito e servi-lo cada vez mais e melhor, para que esse mundo conheça cada vez mais o nome de Cristo Jesus. É o que nós oramos no nome dele. Amém.